Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, estamos juntos nessa caminhada. Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito legal, sobre a questão da obsessão. Não vamos focalizar a obsessão no aspecto de desenvolvimento no ser humano. Vamos focalizar mais a obsessão no aspecto de relacionamento. Por exemplo, principalmente entre homem e mulher, mulher e homem. Hoje nós vamos focalizar mais a obsessão masculina. Lembremos que nós temos obsessão feminina e obsessão masculina, tá? A palavra é a mesma, mas a sintomatologia comportamental é totalmente diferente. Então nós vamos falar que, historicamente falando rapidinho, a obsessão no aspecto de vida adulta é como se fosse uma fixação do egocentrismo de forma doentia que foi perdurado no aspecto do desenvolvimento da criança, porque a criança tem aquele aspecto egocêntrico que é normal, mas se não for cortado e tratado no momento certo, na sociabilização ou na interferência dos pais, esse egocentrismo pode futuramente desenvolver uma obsessão da qual ele pode dizer: eu sou a pessoa mais importante, tudo gira em torno de mim e pouco importa com a vida de alguém ou de alguma coisa. Obsessão ela é uma palavra que nós podemos dizer no sentido clínico, é uma fixação sobre um objeto ou alguma pessoa, mas principalmente sobre uma pessoa, porque sobre um objeto não se afeta tanto, a não ser obsessivo, né? Porque o objeto em si não vai ter reação, mas mesmo assim, se aquele objeto for uma obsessão para esse indivíduo, quem tocar já será exatamente condenado sobre essa pessoa. Obsessão masculina. Vamos lá? Primeiramente, minhas queridas mulheres, prestem atenção, vamos falar sobre obsessão masculina. Futuramente vamos falar sobre obsessão feminina. Mulheres, a primeira coisa que você precisa observar com alguém quando for iniciar um relacionamento, primeiro, quando este parceiro seu, nas suas relações, começa a falar muito sobre o passado dele, é um sintoma que existe alguma coisa não resolvida. Preste atenção que é fundamental. Todas as vezes que você começar a relacionar um namoro, e este namoro ou parceiro começa a falar sobre o seu passado, existe alguma coisa não resolvida. E vice-versa, tá? Mas hoje estamos falando sobre obsessão na questão da figura masculina. Porque quando o passado é resolvido, ele não é citado novamente num princípio de uma nova relação. Dentro desse aspecto surge um outro fator. Essa pessoa que fala sobre o passado, ele começa a ser sincericida com você. O que quer dizer sincericida na obsessão masculina? É quando ele começa a dizer: meu bem, eu não quero passar pelo que eu passei, eu quero que entre mim e você nós sejamos bem transparentes, não é? E começa a dizer determinadas coisas que aquilo que feriu ele no passado, ele não quer que fere novamente. Então ele começa a dizer: ó, o sincericida. Sincericida é quando você, na sua transparência, mata você e o outro. Nem tudo que acontece com você, você deve falar para o seu parceiro. Existem situações que você se resolve. Por exemplo, se você for andando pela rua e alguém diz: ô rapaz bonito, ou mulher bonita, ou menina bonita, você não vai dizer para o seu namorado isso. Às vezes você, quando é frágil no aspecto de emoção e afeto, você diz para ele no sentido de: ah não, eu vou mostrar para ele que alguém olhou para mim e ele não tem olhado. E quando você fala isso, a pessoa não vai interpretar que o outro falou isso sem motivo, e que você o motivou a achar, o outro achar você dessa forma. Então, por favor, essas situações que você se resolve. Então, a questão do sincericídio no obsessivo, no aspecto de relacionamento masculino. Então ele chega para você e começa a dizer: olha gente, eu fui machucado pelas redes sociais, então eu gostaria que eu e você, olha como é que o obsessivo faz, senta aqui eu e você, como prova da nossa sinceridade, do nosso sincericídio, eu vou apagar todas as redes sociais e você deve também apagar suas redes sociais. Contrato de amor, somebody love. Cuidado
cuidado com este tipo de comportamento. Primeira coisa que ele fez, ele entrou no seu território sem você perceber. Porque logo este homem volta a ter as suas relações sociais sem que você perceba. Ele entrou no seu território. Outra coisa, terceira questão, vamos assim numerá-la, não de forma cronológica, é quando o camarada começa, de repente, observar você e começar a dar palpite na sua vida. Quer ver? Meninas que estão namorando. O camarada, em menos de 1 mês, 2 meses de relacionamento, já começa a falar, querida, você fica tão bonita com o cabelo assim, com o rosto assim, com determinada situação assim. Aí, de repente, você fala assim, poxa, quem sabe? Ele está dizendo isso porque me ama. Realmente eu vou produzir isso para agradá-lo. Você o produz. Ele está entrando no seu terreno sem você perceber. De repente ele começa a dizer assim, querida, eu tenho observado que suas roupas, até certo ponto, você sabe que eu amo você é a mulher da minha vida, e eu não quero que a mulher da minha vida seja instrumentalidade para que os outros vejam. Eu quero que o melhor que você tem no seu corpo mostre para mim. Então eu gostaria que você começasse a vestir mais ou menos assim, sabe, amor? Eu não tenho nada a ver com isso, não, mas é apenas sugestão. Aí de repente você, por um afeto que já começa a adoecer dentro de você, você cede sua roupagem. Mais uma vez ele entrou no seu território. Percebe como é que vem? De repente esse mesmo homem que você relaciona diz para você, querida, é o seguinte, eu sei que você trabalha muito e você já percebe que eu gostaria de ter uma mulher que cuidasse de mim, que cuidasse dos nossos filhos, para que nós tenhamos uma família feliz. E você percebe que meu orçamento dá para manter nós dois. Então eu gostaria, por favor, que você desse um tempo em seu trabalho para pensar em sua família e para pensar, nós estruturarmos uma família feliz. Aí de repente você começa a pensar, fala, esse cara me ama mesmo, ele vai cuidar de mim, puxa vida, até que enfim encontrei um homem que vai cuidar de mim e que automaticamente ele está, não é proibindo que eu trabalhe, está oferecendo para mim uma oportunidade de ser mais família. E de repente você para de trabalhar, mais uma alimentação sob obsessivo. Olhe para você ver como é que a coisa vai acontecendo aos poucos, hein? De repente esse obsessivo chega para você e fala, amor da minha vida, querida do meu coração, muito obrigado, eu sou o homem mais feliz do mundo, sente aqui, aí começa a te agradar, olha, aí você fala, puxa, estou caminhando direitinho, não existe um relacionamento mais saudável nem feliz que o meu. Aí de repente ele fala, eu estou vendo que você está terminando uma pós-graduação, você quer estudar, mas é o seguinte, querido, eu percebo que às vezes, você sabe que te falta alguma coisa. Olha a fala do obsessivo. Te falta alguma coisa? Aí você, na sua inocência, menina, fala, não, amor, gasolina no carro tem, feira, tudo bem, falta alguma roupa para você, falta alguma coisa, não. Você sabe que eu vivo em função da nossa família, eu vivo em função de você, você é a única mulher da minha vida. Olhe, esquece até a mãe, que foi mulher da vida dele num aspecto de relacionamento diferente, as irmãs, e diz que aí de repente dessa fantasia você fala, puxa vida, é mesmo? Ah não, eu vou, inclusive amor, eu quero que você faça o seguinte, toma aqui um dinheirinho para você gastar na sua beleza pessoal. Aí você recebe esse dinheiro e você para de estudar e fala, puxa vida, eu estou nas mãos do homem mais maravilhoso do mundo, e diz para as amigas, homem igual o meu não há, foi um anjo que desceu do céu, mas nesse exato momento ele está desenvolvendo uma obsessão de controle sobre a sua vida, de forma que você não percebe, tá? Porque todo obsessivo ele é manipulador. E quando vai passando esse tempo que você começa a se anular como pessoa, vivendo a vida dele em você, e você começa a ter determinadas linguagens intrapsíquicas, porque o seu eu precisa se realizar como pessoa, e você, menina, começa a perceber que você está vivendo a vida do outro. Aí vem o quê?
Aí vem os filhos, né? Aí você começa a ter os filhos, começa a ser uma Amélia, uma boa dona de casa, e você começa a perder as características de pessoa, perder o cheiro de pessoa, você começa a ser objeto na mão do obsessivo, porque o obsessivo sabe que está nas suas mãos, que está nas mãos dele. E o que acontece? Primeiro fator, ele começa a esconder a vida particular dele de você, porque você é um objeto em relação a ele. A segunda questão, dentro desse obsessivo, já inicia-se o processo de procurar uma outra pessoa para substituir você no relacionamento. Porque você, antes de relacionar com ele, era uma pessoa, foi se anulando em função a ele, tornou-se o objeto, e o objeto perde o valor quando você se torna senhor dele. A partir do momento que é seu parceiro, eu estou falando sobre obsessão masculina, não é obsessão feminina. É outra questão que um dia vamos falar. Porque o homem vê o mundo assim e a mulher vê o mundo assim. A psique masculina é inversamente proporcional à psique feminina. É bom que entendamos isto, mas voltemos à nossa obsessão masculina. A partir do momento que você percebe que você está completamente perdido e tornou-se objeto, ele, o obsessivo, ele já não tem mais sentimento, nem graça, nem harmonia de relacionar com você. Primeiro, você virou um objeto, não é uma pessoa. Segundo, ele faz de você o que quiser. Terceiro, ele como obsessivo, ele precisa manipular outra pessoa. Porque você já foi exatamente o objeto dele, que não causa mais nele estímulo de obsessão, e ele precisa alimentar sua obsessão para que possa dominar as pessoas. Todo obsessivo é manipulador. Aí a primeira coisa que ele começa a fazer é olhar para as pessoas lá fora, de repente começa a envolver com outras pessoas, de repente começa a chegar mais tarde, olhe para você ver que o comportamento começa a mudar. Aí, como você virou objeto na mão dele, você não, fica até com medo de perguntar onde você foi, o que aconteceu. Você tem medo, porque você tornou-se um objeto. E outra coisa que ele começa é silenciar em relação a você. Escute, ele começa a silenciar em relação a você. E quando você está diante de um quadro como este, quando você começa a tentar se expressar como pessoa em relação a ele, ele começa a dizer, o que você quer? O que você imagina da vida? Olha o obsessivo. Quem era você antes de casar comigo? Antes de relacionar comigo? Fui eu que te dei um nome. Fui eu que te dei filhos, lembra? Fui eu, na verdade, tudo que você é, hoje, é resultado do que eu produzi em você. Ele tem razão, mas te anulando. E ele começa, aí quando você começa a insistir no passar do tempo, ele começa a degredir a sua imagem. Ele começa a dizer assim, olha, nas crises que ele vai dar em relação a você como objeto, e você tenta com o objeto comunicar com ele, não consegue, porque um objeto não fala com a pessoa, ainda mais uma pessoa que é obsessiva. Ele começa primeiro, depois degredir sua imagem. Mas você está horrorosa. Quem é capaz de te aceitar? Aquelas mesmas roupas que você vestia no início da obsessão que ele admirava, agora está dizendo que é horrorosa. Você, olha, eu não sei, acho que eu sou o único homem capaz de aceitar você. Sabia? Por exemplo, aí ele começa a citar para você, se você me largar, se você me deixar, o que vai ser da sua vida? O que vai ser da sua vida? Qual é a sua opção? E de repente você começa a perceber que ele tem razão na sua obsessão, que eu fui anulada completamente. Agora 3 filhos, nenhuma profissão. Olha aqui para você ver. Dependendo 100% do obsessivo, cujo obsessivo já está em relação com outras pessoas, outras mulheres, para exercer esse mesmo quadro doentio, que é assim que funciona. Quando você se torna objeto na mão do seu cônjuge ou do seu parceiro no aspecto de figura masculina, a tendência desse que domina você é procurar outra pessoa lá fora.
Porque você já não estimula nada a ele em relação à vida. Os senhores estão entendendo como é que começa a obsessão? E você começa a se anular, você começa a se entristecer. Percebe que, aí você começa a ligar para ele, olha que coisa terrível, aí você começa a dizer, antes dele chegar, por exemplo, se ele chega mais tarde, você deixa as luzes acesas para esperá-lo, para tentar dizer para ele que você está pensando nele, e você começa a ter um distúrbio completamente, vamos dizer assim, quase que de uma paranoia em relação a este mundo de realidade que você é, e esta irrealidade que você está vivendo. E se você não procurar ajuda nessa situação, é capaz de você se autodestruir e destruir a sua família. Estão entendendo o que é um obsessivo? Estão entendendo como nós vamos alimentando o obsessivo? Atendi certa vez uma paciente em meu consultório. Ela disse: doutor, eu estou aqui porque há 20 anos eu moro com um monstro. Quando ela falou monstro, eu falei: qual é o monstro? E ela começou a relatar a monstruosidade da sua figura, do relacionamento dela com a figura masculina que era pai de seus filhos. E eu disse para ela assim: mas você convive há 20 anos? Quem alimentou esse monstro durante 20 anos que ele não morreu? Ela falou: como assim? Automaticamente, se ele se tornou esse monstro, é porque você o alimentou. E de repente nós conseguimos perceber que aquela mulher no seu relacionamento foi se anulando. E cada vez que ela foi se anulando como pessoa, o monstro crescia de forma obsessiva e dominava. Alguém perguntou-me a mim certa vez: doutor, o que é um relacionamento saudável? Relacionamento saudável é quando você envolve com a pessoa e preserva sua individualidade, seu individualismo. Nunca permita que ninguém invada a sua individualidade, senão tanto um como o outro se torna obsessivo. E outra coisa que é fundamental, quer ver? Estamos falando sobre obsessão no aspecto masculino. E quando você está nesse quadro anterior que nós relatamos, e você tenta sair dele, ele começa a desenvolver uma obsessão persecutória. O que é obsessão persecutória? É um grau maior, 1, 2, 3 da obsessão, que diz: você não pode ser minha, não pode ser de mais ninguém. Olha que ponto chega a obsessão, hein? Olha que ponto chega a obsessão. Você se deixou anular. Você se deixou a cada momento perder a consciência de quem é você em função do outro. Porque amar não é pensar no outro. Amar é amar a si mesmo e depois o outro. Coloque sempre o outro no devido lugar. E você no seu devido lugar. As relações se tornam saudáveis. Nunca se permita, minha querida, deixar figura masculina ou qualquer outra figura invadir a sua privacidade como pessoa e caracterizar a sua vida como se fosse viver a vida dele em você. Olha a obsessão. E de repente, para você sair dessa obsessão, aí entra aquele quadro, você tenta sair e não consegue, ele começa a degredir sua imagem, ele começa a fazer você perder o controle, e de repente quando você perde o controle, porque você é um objeto agora que quer tornar-se a ser pessoa, ele começa a fazer os seus relatórios para os amigos, para a sua própria família, que você é louca, que você é desajustada, que você não tem jeito, que ele é o melhor marido do mundo, que é o melhor companheiro do mundo, porque ele dá relatório do fazer, dele em relação a você, mas ele não fala a relação do ser dele com você, ele dá relatório do fazer. Aí, como todas as pessoas vivem pela construção do fazer do outro, aplaude esse obsessivo. E às vezes tem até algumas mulheres que falam assim: pelo amor de Deus, aquela mulher está querendo deixar aquele marido, poxa, o marido faz tudo por ela, e não sei, não, eu queria ter um marido como aquele. Minha querida, eu vou dizer para você, ou então um namorado ou noivo, qualquer coisa assim, nunca queira tomar o lugar de alguém na caminhada da vida, porque cada qual tem seu próprio navio de percurso nos grandes
mares da vida. E diante dessa situação, o que você precisa fazer? Procurar ajuda. Procurar ajuda. Você não deve nunca sair de uma relação na crise. Não saia de uma relação na crise que você volta a ter sintomas. Quer ver? Se você chegar e tentar deixar o obsessivo no momento em que está vivendo essas crises, esse obsessivo vai ficar sempre dominando você. O que você deve fazer? Por favor, quer ver o que você deve fazer? É o que a gente faz aqui no consultório. Procura ajuda clínica. Você chega aqui, eu fortaleço você como pessoa, resgato você como pessoa em relação à vida, mesmo convivendo com ele. Você começa a ser alguém, começa a se resgatar, e de repente, convivendo com ele, a obsessão dele não te atinge mais, porque você não é mais um objeto na mão dele. Olha aqui, você começa não impor, mas expor com ele que você é pessoa sem briga. E quando ele perceber que você está se tornando gente, ele tem dois fatores a fazer. Ou ele vai procurar ajuda para fortalecer a obsessão dele, ou ele vai procurar ajuda para novamente se construir como pessoa. Existem fatores assim. Eu agradeço a vida por nós termos aqui nosso consultório, salvo imensas relações, grandes, muitas relações, nós temos salvos aqui, quando um trata e o outro trata. Agora, quando um só trata, é impossível haver uma reconstrução. É impossível haver uma reconstrução. E quando no tratamento, no análise, quando nós percebemos que você se resolve, e quando nós percebemos que ele se resolve, e dentro dessa resolução não existe espaço nem para um, nem para outro, mas ambos saem resolvidos, para nas próximas relações não adoecer os demais parceiros. Os senhores estão entendendo, queridas mulheres, estão entendendo? Cuidado com a obsessão masculina. Ah, mas ele me maltrata, ele me faz tudo, ele me dá tudo, mas é bom de cama. Cuidado com isso, viu? Por favor, se a cama resolvesse todos os problemas, eu acreditaria que nós teríamos a venda completa de estoque de colchões. Por favor, viu? As pessoas que imaginam que a sexualidade resolve tudo, você se engana. Porque vai chegar um tempo em que esse aspecto funcional, hormonal, não vai funcionar mais, viu? E qual é a cama que você vai poder gerar para substituir esta? O mais importante numa relação é o valorar do outro em relação a si mesmo como pessoa. Então, mulheres, nunca perca a sua característica de pessoa em suas relações. Para fechar por hoje, nós vamos fazer aqui um resumão. Sempre quando qualquer pessoa vier relacionar com você e começar a falar do passado, cuidado que essa pessoa não é resolvida. Sempre quando você começar a relacionar com essa pessoa começar a interferir naquilo que você já é antes de conhecê-lo, cuidado. Sempre quando essa pessoa tentar produzir em você tudo que é necessário, cortando de você a sua autoprodução de trabalho, de vida própria, de reconhecer você como você é, cuidado. Sempre essa pessoa na sua relação, quando chamar você para um acordo, que é capaz de te dar tudo para você ter uma vida maravilhosa e fantástica, cuidado. O obsessivo manipulador, ele te anula de forma imperceptível. Se você ainda entrou numa relação como esta, tenha discernimento para não entrar. Se você está numa relação como esta, procure ajuda. Nós temos uma forma de ajudar você. De uma forma maravilhosa, viu? Você sai dessa situação melhor que antes. Ah, doutor, mas se eu procurar aí, meu marido é assim, meu namorado é assim, se eu procurar o senhor para nós fazermos análise, reestruturar, me resgatar como pessoa, eu vou salvar meu relacionamento? Eu digo não, porque eu não vou tratar você em função dele, senão iria manipular você. Eu vou tratar você em relação a você mesmo. Agora, se dentro desse encontro pessoal que você tiver, houver espaço para ele e ele procurar ajuda, a relação está salva.
Mas se isso não acontecer, pelo menos você é uma mulher resolvida, uma pessoa resolvida. Falamos hoje sobre obsessão masculina. Posteriormente nós vamos falar sobre obsessão feminina. Depois nós vamos falar sobre obsessão religiosa, que está aí incrível. A obsessão religiosa, para mim, é uma das maiores obsessões que está atingindo a humanidade em todo o seu aspecto individual e social. Tá bom? Gostaria que você observasse lá, nos acompanhasse lá no YouTube. Aqui, manda lá o YouTube. Inclusive, eu falo uma coisa para vocês com muito carinho e amor. Eu não sou tecnológico, assim, tecnólogo, eu não tenho esse manuseio, esse traquejo. E às vezes os senhores percebem que às vezes os meus bate-papos, minhas coisas é feito de forma simples. Porque eu não quero impressionar as pessoas pelo marketing. Eu quero trazer uma pressão, um aspecto de transparência para as pessoas pela qualidade do que é a vida psicológica, como você pode resgatar a sua vida como pessoa, tá? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o seu vídeo ficou excelente, o seu que ficou excelente, outros falam, o seu vídeo precisa melhorar, tudo bem, eu preciso melhorar e tal, mas a minha função mais importante é o quê? Como sacerdócio da saúde, que eu me vejo como um sacerdócio. Eu sou um professor, psicanalista clínico, sacerdócio em relação à saúde mental e à saúde do ser humano. O que mais vale para mim é o ser humano, viu, meus queridos? O que vale mais para nós é o ser humano. Então eu gostaria que vocês me acompanhassem lá, dessem o plim-plim. Outra coisa, se você souber que tem alguém que está vivendo essa obsessão, hoje está começando uma relação, antes que evite alimentar isso obsessivo em relação a você, né? Por favor, oriente, tá joia? Estamos aqui à disposição, um abraço, um beijo no coração. Aqui nós estamos aqui à disposição na MAS, inclusive meu telefone, olha meu zap particular, 996259552. Esse é meu zap particular, tá? Às vezes as pessoas estão passando crise, inclusive todos os meus pacientes sabem que eu sou ginecologista da mente. E que palavra é essa? O que é ginecologista da mente? Eu acompanho meus pacientes 24 horas até que ele se reconstrua no parir aquele novo ser que já está dentro dele e realizar-se como pessoa. Tá joia? Isso é fundamental, viu? Tá? É fundamental, tá? Então, por favor, vou dizer mais uma vez, meu telefone, 64-99625-9552. Nós fazemos atendimento online. Agora, sempre eu digo aos meus pacientes que eu gostaria de fazer atendimento, primeiro presencial, para que eu possa fazer um exame de tomografia do inconsciente, mas mesmo assim nós temos feito online. Pelo menos esse exame demora no mínimo 1 hora, lembre-se disso, para a gente saber como tratar você. Tá legal? Mais uma vez, um abraço, um beijo no seu coração, qualquer coisa estamos à sua disposição.